Crachá na Mesa, um podcast sobre o mundo corporativo depois das 18. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso 7º episódio. Eu tô aqui com a minha dupla inseparável. Oiê! E hoje a gente vai falar de um tema que acho que eu sempre começo assim, né? Sempre achando que o tema pode ser polêmico. Mas esse, de fato, acho que é um tema que, na verdade, traz bastante ansiedade para todo mundo, que é o feedback. E, pra começar, eu gosto sempre de trazer o conceito, né, gente? Pra gente conseguir partir aqui do mesmo lugar. O feedback, então, ele vai ser aquela conversa que pode ser feita entre duas ou mais pessoas que tem como objetivo o quê? Uma delas ser avaliada pelos demais com relação à sua ação, comportamento, tarefa e entregas. Então, em outras palavras, nada mais é do que dar um retorno à pessoa para orientá-la sobre a sua performance e como melhorá-la. E acho que assim, a gente tá falando aqui no contexto de como melhorá-la, mas não necessariamente vai ser sempre um feedback negativo e de melhoria. Às vezes pode ser um feedback também de elogio, de reconhecimento, de valorização diante da sua entrega em determinado projeto, tarefa, trabalho, enfim, o que você quiser chamar aí as suas, enfim, responsabilidades do dia a dia no corporativo. E aí já quero logo de cara perguntar, você gosta de feedback, Nana? De dar Eu e gosto. receber feedbacks? Eu gosto. Eu prefiro receber do que dar feedback. Isso é algo que eu comecei a desenvolver bastante, assim, nos últimos anos. E eu lembro que em das minhas entrevistas de emprego, com aquela mesma chefe tcheca, ela me perguntou o que seria pra mim uma das piores coisas que poderia acontecer se eu fosse trabalhar com ela, assim, o que me faria desistir de trabalhar com ela. E aí eu falei que era não receber um feedback. E aí ela achou isso muito brilhante. E eu acho que de fato é assim, nem todas as pessoas estão preparadas para receber feedback ou valorizam feedback quando recebem. Acho que, da minha experiência, né, falando dessa situação específica, eu era muito nova. Então, acho que o que mais chamou atenção nessa nossa conversa, assim, logo de cara, foi que mesmo tão nova, eu já valorizava e entendia o poder de um feedback quando ele é bem dado. Porque acho que é uma faca de dois gumes, né? Quando a gente tem um feedback que ele não é bem estruturado, que ele é o feedback. O feedback é capaz de estragar tudo, né? Exatamente. Tem sempre a medida correta ali do que falar, como falar e por que falar, né? Não necessariamente porque você tem o poder de dar um feedback, você deve falar tudo aquilo que você pode, né? Então, acho que esse é um dos primeiros princípios de um bom feedback. Não é porque você pode que você deve. Para tudo na vida. Bom, e a gente vai conversar mais sobre isso, assim. Eu gosto muito do feedback. Eu acho que é uma oportunidade muito boa de alinhar expectativas. Eu acho que tem muito a ver também sobre a maneira como eu gosto de trabalhar. E lidar também com as minhas ansiedades, assim. Então, acho que o momento do feedback é um momento pra gente garantir que a gente tá na mesma página. E eu acho que, pra mim, um indício de um bom feedback, de um bom trabalho em equipe, é quando o que eu trago como a minha autoavaliação tá bastante alinhada com a avaliação que o meu gestor, a minha gestora fez sobre mim. Então, eu acho que isso é um resultado muito legal de acompanhar. Porque, como você disse, o feedback é assim, o cara traz uma coisa, você tá vendo outra, e você fala, meu Deus, tudo errado. Mas, dado então que a gente tá aqui partindo de um consenso que a gente gosta de um feedback por motivos diferentes, mas entende o valor dele, vamos aqui dissecar a estrutura de um bom feedback. Tanto para quem vai dar, quanto para quem está recebendo esse feedback. E aí, queria começar sobre qual que deve ser a periodicidade do feedback. Porque a gente tem o feedback, e aí assim, para quem tá chegando agora até no mercado de trabalho e para entender. Existem momentos estruturados de feedback. Então, tem o feedback de avaliação de performance, que é aquele feedback bem grande. Existe a possibilidade de um feedback mensal ou quinzenal, que é com o seu gestor, gestora direto. Pode rolar feedback entre pares. E aí, eu acho que é uma coisa mais informal, de você puxar
o seu colega, a sua colega, depois de uma grande entrega, ou no meio de um projeto para ter essa conversa. Uhum. Ou então, eu acho que só. Qualquer coisa que foge disso, na minha opinião. Você vê assim, ó, a pessoa chega pra você, aí deixa eu te dar um feedback rapidinho. Não quero. Porque não tá dentro dessas caixinhas. Então, assim, não, a gente marca, eu me preparo, você se prepara e a gente pode ter essa conversa. Tá. Agora, quando chega essas mensagens assim, um feedback rapidinho, blá blá blá, eu já fico tipo assim, não aceito. Eu acho que. Não, vamos lá, não sei se eu entendi também, vamos ver se eu concordo com o que você tá dizendo. Um feedback rapidinho, assim, pra mim não existe. Esse, pra mim, é um bom exemplo do feedback. Exato, Aquele em que você joga a informação e foda-se como essa pessoa vai lidar com isso. Você só quer tirar ela de cima de você, jogar no colo do outro e tchau. Uhum. Isso eu não concordo. Mas eu acho que o feedback, ele não deve ficar preso esses momentos que você pontuou. Até porque não é toda empresa também que vai conseguir ter esses momentos de alinhamento, por exemplo, com gestor, gestora, semanal, quinzenal. Eu acho que deveria, tá? Mas não necessariamente isso vai acontecer dependendo do lugar em que você trabalha, dependendo da posição que você ocupa, do ritmo da empresa, enfim. Tem esses momentos trimestrais, que de fato são esses momentos reais, assim, de avaliação. E tem empresa que até bonifica, né? Dependendo da sua performance e, sei lá, esquema de pontuação, de como que você é avaliado e tal. Mas eu acho que o feedback, ele precisa ser dado a partir do momento em que você tem uma situação, né, do que aconteceu e do que você gostaria de estar alinhado, que não atendeu sua expectativa, e a solução. Se você não tem essa solução, você pode pontuar o que você pensou, mas você tem que estar aberto a ouvir o outro lado. Porque senão, aí não é um feedback, né? Porque o princípio do feedback é ir e voltar, né? É o retorno. Você fala, eu escuto, você escuta e eu falo. Se isso não existe, a gente já não tá falando de um feedback. Total. E aí, eu gosto muito do feedback, que é uma estrutura que eu tenho utilizado há bastante tempo, que é a pessoa trazer 2, 3 pontos de coisas que ela fez bem naquele período, coisas que ela poderia ter feito melhor. Tanto da autoavaliação dela, quanto da pessoa que ela vai estar ali conversando, que pode ser o par, a par, ou gestor, gestora direta. E, na minha opinião, isso tem que acontecer no mesmo momento ali. Tipo, a gente marca a data previamente. Gente, eu acho isso muito importante, assim, tipo, marcar a data previamente, pra gente conseguir se preparar. Porque nem todo mundo consegue, ainda mais quando a gente tá no início de carreira, quer falar, entende assim, mas como assim, eu vou criticar meu gestor, minha gestora, eu não quero fazer isso, não quero, tem medo. E aí tem os casos de lideranças tóxicas, que a gente falou que esse momento pode ser, eu acho que um dos maiores pesadelos. Sim. Pode ser o momento de vingança ali, enfim. Então eu acho que é muito legal essa autoavaliação ser feita das duas pessoas ali que estão participando daquele momento. O que você acha? Sim, cara, concordo super. Infelizmente, assim, eu não acho que isso acontece dessa maneira. Eu acho que é a maneira que deveria acontecer. Vejo muito acontecer essa liderança mas essa estrutura de feedback que ela é muito top-down. Então, é sempre quem tá liderando, quem tá numa posição acima, liderando quem tá abaixo. E eu discordo 100%. Inclusive, na grande maioria dos lugares em que eu passei, se esse momento de feedback ele não existia, ele não estava estruturado, eu estruturava ele para que eu fosse avaliada por todas as pessoas que trabalham comigo. Seja num formulário de Google Doc anônimo, entendeu? Se a pessoa não quer falar quem ela é perigoso. Eu não… meus princípios aqui. Vou até interromper agora. Gente, feedback não pode ser anônimo, mulher, pelo amor de Deus. Então, eu acho que assim, é a base da confiança, do desenvolvimento do outro. Eu também concordo. Mas eu entendo, e aí eu acho que esse é a forma, na verdade, como eu encontrei também, estando numa posição de liderança,
fazer com que as pessoas que são lideradas por mim, ou que não necessariamente são lideradas por mim, mas ocupam uma posição hierarquicamente, né, abaixo da minha, se sentirem confortáveis para dizer coisas que talvez elas ainda não tenham, enquanto profissionais, não tenham preparo a dizer, ou se sintam confortáveis. Então, acho que essa é a minha intenção. Eu acho que sim, todo feedback ele precisa, né, ser cara a cara e tal. Mas, cara, às vezes nem todo mundo, de novo, se sente confortável. E eu não quero que essa pessoa também perca a oportunidade de se fazer ser ouvida. Interessante. Então eu quero que ela, sabe, e assim, porque eu quero saber, independente de quem seja, eu quero saber o que eu tô fazendo de errado. Para mim não interessa se esse feedback tá vindo do dono da empresa, se tá vindo do estagiário, se tá vindo da portaria, que de repente eu não, sei lá, não me comportei, ou não, sabe, não fui educada, sei lá. Com quem quer que seja, não importa pra mim quem é essa pessoa. Pra mim importa muito mais o que ela tem a dizer. Então, essa é a minha iniciativa, sabe? Nunca preenchi um formulário de feedback pra alguém. Todos os feedbacks que eu fiz foram em ligação, assim, nunca fiz. Ah, mentira, na verdade, no lugar onde eu trabalho, a gente faz preenche na avaliação de ciclo. A gente preenche algumas perguntas por Geralmente é isso. Você formulário. tem um formulário ali que você responde, depois você apresenta isso, né, na reunião com essa pessoa. Então, funciona até meio como que uma formalização do que está sendo discutido e até uma colinha para você lembrar do que você pontuou e tal. E eu acho que é legal porque também dá um tempo de você pensar muito bem na hora de você responder esse tipo de formulário, de documento, porque daí você traz aquilo que eu estava falando, né, de situações que você gostaria de trazer para a discussão, para elas servirem como um exemplo do que você quer expor ali. Porque senão fica só tipo, eu acho que você poderia ser mais proativo, porque eu acho que no geral você não é proativo. Socorro! Gente, isso não diz nada. Não diz absolutamente nada. Então, se a gente traz uma situação, né? E de novo, qual que é a situação? O que era esperado e o que a gente pode fazer para corrigir? Isso já, cara, já resolve grande parte do relacionamento, né? Porque quando a gente fala de feedback, é sempre sobre relacionamento e sobre como as outras pessoas percebem a gente, como a gente acha que a gente é percebido. Mas acho que também tem muito do quanto que a gente também pode estar espelhando da gente no outro, né? Acho que esse lance do feedback é importante a gente ter muita consciência do que a gente vai querer apontar e trazer no outro. E fazer essa autorreflexão também, do quanto isso, de repente, não existe em mim e eu tô apenas espelhando isso na outra pessoa. Então… Legal você falar isso. Eu acho que quando eu comentei que um feedback pra mim, que é um bom feedback, é isso. É quando a pessoa que tá sendo avaliada, que tá avaliando, consegue trazer os mesmos pontos. Porque quando diverge muito, eu tô falando que eu sou boa em XYZ, fiz essa entrega boa, e o meu gestor e a minha gestora traz outras coisas, eu fico meio assim, mas peraí, querida, você tá falando de mim ou de você? Aí eu já fico pensando nessa coisa de espelhar e etc. E aí eu vejo que um alarme soa de tipo, será que isso realmente é importante? Acho que volta o que eu falei em alguns episódios anteriores, que é quando a gente pessoaliza um feedback, a gente tá se privando de evoluir. Se eu pego o que a outra pessoa tá falando e falo, nossa, meu Deus do céu, então eu realmente sou uma pessoa horrível, ou eu não tenho tal habilidade desenvolvida, ou eu sou um fracasso porque eu não atendi a expectativa do outro. Cara, você tá pegando o que uma outra pessoa tá falando do ponto de vista dela, de acordo com a expectativa que ela criou ali. Você tá trazendo isso pra dentro de você e você tá colocando um peso enorme. Não que isso não deva ter um peso, mas a gente precisa saber muito bem avaliar de forma racional e não emocional, né? O que tá sendo dito faz Nossa, concordo sentido. super. Existem argumentos que sustentam o que essa pessoa tá me dizendo. Existem fatos que comprovam o que tá sendo apontado? Sim, Boa. não. E aí quero fazer o gancho aqui para falar sobre alguns modelos de feedback, né? Então a gente já discutiu aqui em quais momentos que idealmente eles podem acontecer, falando em periodicidade, então numa estruturinha básica ali de
de mão dupla. E aí tem um modelo que eu gosto muito, que é isso, assim, para fugir de um feedback genérico, um feedback que não vai trazer nada, não possibilita nenhum tipo de conclusão e, consequentemente, de possibilidade de desenvolvimento. E aí eu gosto muito do modelo que é situação, comportamento e impacto. Não sei se é esse que você costuma usar, mas é esse que eu gosto de usar tanto para aplicar quanto para receber feedback. Então, detalhar a situação que aconteceu, o comportamento que você identificou e qual foi o impacto. Acho que esse fechamento do impacto é muito importante para a pessoa conseguir até entender a posição dela naquele lugar e conseguir ter um momento de autorresponsabilização e de entender os limites. Porque às vezes, assim, tipo, entendo, mas tinha uma limitação ali do quanto que eu posso ser responsabilizada por isso ou não. Eu concordo muito e acho que nesse momento do impacto é de fato quando a gente consegue tangibilizar o que essa situação causou, né? Então a gente é aquilo que eu tava falando dos argumentos que se sustentam. Porque senão vai virar só mais uma discussão do eu acho, mas eu não acho, e pronto. A gente não chega em conclusão nenhuma. De dados e evidências. Não, exato. Por sempre dados e evidências. Tem agora um polêmico aqui, o tal do feedback sanduíche. Gente, eu acho terrível. Eu só explico aqui pra quem não conhece. O feedback sanduíche, ele vai acontecer em 3 camadas. Um elogio, então vai trazer ali o resultado positivo. Uma pergunta, então quem está avaliando faz um questionamento sobre o que poderia ter sido melhor. E aí, por fim, uma ação. Eles combinam ali o que pode ser feito nas próximas tarefas. Não gosto, não. Eu vou te falar que acho que esse do sanduíche, eu já ouvi ele também como um feedback, né? Uma primeira situação onde a pessoa saiu bem. Aí você traz uma situação onde ela saiu mal e ela precisa melhorar. E aí você termina com outra falando que, tipo, mas isso aqui também foi legal. Que é pra essa pessoa também não sair da reunião totalmente pra baixo. Eu acho que essa é altamente previsível. Eu não curto muito, porque, como você falou também no meio, é justamente quando a pessoa que tá te passando esse feedback busca, né, trazer essa reflexão, esse questionamento. Na grande maioria das vezes, ela vem acompanhada sempre com uma pergunta assim: mas você não concorda comigo? E você poderia… E assim, eu lembro muito de uma chefe que eu tive que ela fazia muito isso comigo. E aí eu comecei a perceber que era muito na tentativa de me induzir a sempre concordar com ela, como se ela sempre tivesse razão em tudo que ela estava me dizendo e eu de fato tivesse feito coisas, enfim, erradas, né? Ou onde eu pudesse ter agido melhor em determinadas situações. Até que decidi experimentar o poder do não. Aí, você não concorda comigo? Eu falo, não concordo. Porque olha só, pensa comigo. E aí, isso começou a causar um certo incômodo, né? Porque daí eu comecei a colocar essa gestora para pensar e refletir, de fato, a partir do meu ponto de vista. Não que isso seja negativo, acho que, né, o principal intuito de uma reunião, de um feedback, é justamente você buscar compreender a motivação do outro, né? Porque se você não tá aberto para isso, aí de novo, vai ser só mais uma reunião onde você vai ficar batendo cabeça com o seu colega de trabalho, com o seu chefe, enfim, quem quer que seja, e isso não vai ser propositivo. Eu acho que quem quer que busque adotar essa metodologia precisa estar preparada para ouvir um não, eu não concordo. Porque senão ela vai sair frustrada dessa reunião e, enfim, nada vai ser… nenhum acordo vai sair daí. Mas agora me surgiu um ponto aqui. Você acha que vale a pena discordar de um feedback em uma conversa de feedback? E aí você, enquanto… Vamos pensar aqui na posição de você a liderança e eu a liderada. Como que você acha que eu nem sei. Eu tô tentando lembrar se eu já discordei de algum feedback. Eu imagino que sim. Mas eu não tô lembrando como que eu conduzi essa situação, assim. Então, tipo, não. Mas existem maneiras e maneiras de você discordar de um feedback, né? Não é tipo, não, discordo, acho que você tá errado. Porque não é uma questão de quem tá certo ou quem tá errado.
Acho que é a primeira coisa que a gente precisa entender. Não é uma guerra, não é uma disputa. Não é, tipo, quem vai sair ganhando dessa reunião de feedback. Eu acho que existe bastante essa percepção, essa cultura de que reunião de feedback, vamos ver quem vai ter a última palavra, vamos ver quem vai lacrar. Ai, credo, que Eu mentalidade detesto isso. péssima. A gente entendendo que não é uma reunião pra lacrar, eu entendo que a reunião de feedback é o momento em que você tem para discordar e colocar o seu ponto, porque é uma reunião de pontos de vista. Se você não traz o seu ponto de vista, de novo, você tá apenas seguindo ali cegamente o que essa liderança tá colocando para você, e talvez essa liderança não tenha clareza da maneira como você pensou, do porquê você agiu como você agiu, quais são as limitações que você tem. E isso vai dificultar para que essa liderança possa te desenvolver. Isso é o trabalho da sua liderança. Então, você concordar piamente com o que está sendo dito numa reunião de feedback, você sair, né, entra mudo, sai calado. Qual foi o benefício disso? Não foi um feedback. Eu gosto muito de perguntar. Eu acho que é legal a gente ir anotando essas conversas. Então, eu tenho anoto aqui no meu caderno. Então, eu tenho uma rotina de feedback mensal. Eu vou anotando. E uma outra coisa, um truquezinho, é que quando eu vejo que brota um negócio que eu acho que não concordo, não tá colando, não faz sentido, eu dou aquela cutucada assim. Ah, então como que você acha eu poderia ter feito? Mas, óbvio. E aí, assim, eu acho que é não só pra gente conseguir tornar aquilo factível, porque se não é isso, fica um peso muito grande. Eu não acho que o gestor tem que virar e jogar pra você, ó, não foi bom, porque traz lá a situação, o comportamento, o impacto, mas e aí? O que eu faço com isso? Então, às vezes eu Precisa fico ter assim, uma solução. mas o que você acha que eu poderia ter feito? Você acha que eu posso ter pedido sua ajuda? Você acha que eu posso… E às vezes eu trago… Eu acho que é até legal, e pra gente ir criando vínculo com a liderança, de trazer o contexto, assim, também. Tipo, a pessoa falou e eu falo assim, olha… Mas nessa situação, além de… Tinha esse outro background aqui, que talvez por trás estava acontecendo isso e aquilo. Eu tentei um primeiro caminho, vi que não ia dar certo e etc., até ampliar a visão da minha liderança sobre as coisas que eu tô fazendo. Porque, assim, a impressão que eu tenho, e aí eu acho que você, enquanto líder, pode falar, você não sabe tudo o que tá acontecendo. Não tem. E nem precisa também. Então, eu acho que o feedback também é esse momento de conseguir trazer o que tá passando. Acho que não é assim, não faz ideia do que tá acontecendo, porque acho que aí tem alguma coisa de errada na comunicação. Muitas coisas erradas. Mas trazer em detalhes, tipo, cara, nesse lugar em específico, tipo, eu concordo, realmente, não mandei bem, não. Mas eu já consigo entender aqui que aconteceu isso, isso e isso daqui eu não fiz, isso daqui eu despriorizei, isso daqui não sei o que, isso daqui você não me ajudou. E é isso, boa vida. Exato. Que segue. Sim. Mas é importante, né, a gente não adotar uma posição passiva, né, de só ficar ali ouvindo. Porque essa liderança, gente, ela não tem resposta para tudo, né? Não quer dizer que ela vai saber sempre o que você precisa fazer, ou que ela vai estar sempre… Na verdade, assim, eu acho que ela precisa saber, sim, porque se ela tá te trazendo algo que precisa ser melhorado, ela precisa saber te dizer como isso vai ser melhorado. Ela não sabe te apontar como isso vai ser melhorado, como X coisa poderia ter sido feita. Então, não é algo que deveria estar nesse feedback. Isso, assim, pode ter gente que não concorda comigo, mas eu penso dessa maneira. Se eu resolvi determinada situação da maneira que eu podia, e você tá achando que não foi a melhor situação, mas você não consegue me trazer uma outra saída, então, acho que a gente vai ter que concordar que a maneira como eu agi era a única solução possível diante desse cenário. Ótimo, perfeito, é isso. Eu penso assim… e aí outra coisa que eu ia falar, né, sobre essa questão do feedback, né, se sua liderança está te trazendo um ponto que precisa ser melhorado e ela não tem a saída, né, a solução do que poderia ter sido feito melhor, isso não deveria estar no feedback. E o outro é justamente sobre você discordar. Esse é o momento de você discordar, porque, assim, eu entendo também que uma das principais atribuições de líderes, gerentes, coordenadores, diretores, é desenvolvimento de pessoas. Cada vez mais, você
quanto mais você vai subindo, né, nessa escadinha hierárquica, é muito menos sobre suas habilidades técnicas, porque você vai ter muito menos tempo para performar tecnicamente, mas vai ser muito mais sobre a sua habilidade de gerenciar projetos e gerenciar pessoas. Se dentro de uma conversa de feedback, a pessoa que você lidera não se sente confortável para discordar de você e trazer os pontos dela onde você vê que ela precisa melhorar, ou de inseguranças, ou de, enfim, como você falou, de background mesmo de determinadas situações, então, cara, tá tudo errado na construção desse relacionamento aí. E aí eu também não acho que é só uma responsabilidade da liderança, mas é o quanto que a pessoa que está sendo liderada também precisa se responsabilizar, porque é o desenvolvimento da carreira dela que está em jogo. Se ela não fala, aí não tem como essa liderança saber. A gente não tem bola de cristal. Tem coisas que a gente consegue pegar ali no dia a dia e que a gente vai trazer, mas tem outras que se a pessoa não traz pra gente não tem como saber mesmo. Perfeito. Ótima colocação. A gente tá bastante aqui falando de feedback entre líder e liderado. E aí tem o feedback entre pares. Eu acho tão difícil. Esse eu acho o mais difícil. Porque eu sempre sinto assim que eu não tô tão próxima assim da pessoa pra conseguir trazer alguma coisa. Então, geralmente é uma conversa que eu já chego falando assim: olha, eu vou trazer esse feedback baseado nesses pontos, nessa interação, nesse projeto que a gente teve. Não sei como que tá sendo em outros lugares. Não beleza? tem como então, você ter o contexto todo. Então, é exatamente isso. Quando a gente tá fazendo um feedback entre pares, ou com demais colegas, já trabalhei numa empresa bem grande, onde a gente pedia feedback para pessoas que trabalharam com a gente em determinados projetos. E aí, dentro desse determinado contexto, é que esse feedback era dado, e depois ele ia ser revisto. Aí, uma coisa que eu não concordo, né? Aí ele vai ser revisto pelo time de people, recursos humanos, sei lá como você quer chamar. E aí eu acho que assim, eu não sei o que o RH, não sei nas empresas onde vocês trabalham, mas nas empresas onde eu trabalhei, o RH não se envolvia em projeto nenhum. Então, eu não sei por que diabos o RH precisa se envolver para validar esse feedback e dizer se ele condiz ou não com a performance de determinado funcionário. Numa empresa que tem, sei lá, mais de 1.000 funcionários, como é que o RH vai estar revisando 1.000 feedbacks e vendo. Ainda mais porque era num lugar onde esses feedbacks pautavam também as bonificações, né? Então, é aí que eu acho que as coisas começam a se misturar muito e a perder um pouco o propósito mesmo, né? Uma coisa é feedback, outra é performance. E aí você faz ele pautado em cima de um projeto, enfim. E aí essa bonificação vem, mas o que o RH tem a ver com isso, sinceramente? Uma coisa que eu gosto muito, e eu acho que eu já percebi que não é tão frequente, é na reunião de fechamento de projeto com o fornecedor, fazer um feedback para o fornecedor. Então, é uma coisa que eu faço, puxo a reunião final, tal, e aí abro lá um PPT bonitinho, um PowerPoint, uma apresentação de o que vocês fizeram bem, o que vocês deveriam ter feito melhor, e a gente constrói junto também a avaliação da organização que eu tô, pra gente conseguir finalizar e até entender, pensando numa parceria seguinte, se ainda faz sentido ou não, tanto pra eles quanto pra gente, assim. E acho que sempre é um lugar de bastante aprendizado e de entendimento de como que a gente tem vivido a cultura da organização também. Super. Eu acho bem legal, mas eu já reparei, eu já fiz com alguns fornecedores, eles ficaram tipo, nossa, eu nunca fiz isso. Então, muito raro isso acontecer. É muito raro isso acontecer, e eu falo isso sendo fornecedora, né? Trabalhando em agência, sou fornecedora de muitos clientes. Geralmente, eu sou a pessoa que puxa a reunião de feedback porque eu quero receber o feedback. Então, até nisso, né? Eu não peço feedback só pra mim, mas eu peço feedback do trabalho da agência como um todo. Tem um último formato que eu lembrei aqui, que eu acho que é legal, que eu queria trazer, e que vejo também que tá cada vez mais frequente, chamado de start, stop e continue, um negócio assim. Então,
O que você pode passar a começar a fazer. Então, isso você não tá fazendo hoje, mas seria legal se você fizesse. Ari, então aí é um comportamento que você tem hoje e que você pode abrir mão, que ele não tá agregando. E o que você pode manter. Então, são coisas que você tá fazendo e que estão sendo legais e que tem valor e que você pode manter. Acho interessante, acho que é um pouco difícil, mas de você escolher, né, quais são as coisas que a pessoa precisa parar de fazer. Eu acho que é muito taxativo, assim, sabe? Mas acho que pode ser também, quando você tem um time muito grande, pensando que, sei lá, você tá gerenciando 20 pessoas e na maioria das vezes quando você tem essas avaliações trimestrais de empresa, eles abrem isso assim, você precisa avaliar todo mundo, enviar os formulários, que são gigantescos, avaliar 20 pessoas, marcar reunião para dar o feedback das 20 pessoas em uma semana. Isso enquanto as demandas acontecem. Acho que se esse é o caso, pode funcionar. Não é o meu preferido, porque acho que ele pode acabar sendo muito raso. De fato, você não consegue trazer tanto contexto, né? Quanto naquele primeiro formato que a gente discutiu. Interessante, eu não conhecia isso, eu acho. São esses 3 pontinhos, assim. Bastante startup usa. Interessante. Vamos fechar? Conclusões. Cara, conclusões. Peçam feedback, não tenham medo. Acho que esse é meu primeiro conselho, assim. Então, não precisa ter medo do feedback. Esteja aberto para o feedback. Não pessoalize esse feedback. Então, entenda o quanto que esse feedback pode não ser sobre você, mas sim sobre quem está te dando esse feedback. Use esse feedback, esse momento de feedback, para de fato dar feedback para o outro. Então, você não precisa ser um poço que vai simplesmente absorver tudo que está sendo dito e essa é a verdade absoluta. Tem uma curiosidade assim, genuína, assim. Pergunte, explore, de buscar aprofunde. entender de onde que essa percepção tá vindo, né? O quanto de fato essa percepção que está sendo dito tem de impacto real. Então, é isso, né? E assim, reflita sobre. E aquilo que você acha que não faz sentido, você joga fora. Tchau, Lixo. não preciso de obrigado, mas assim… Obrigada de nada. Às vezes foi uma pessoa só que te falou isso, então assim, avalia o quanto também que o que essa pessoa tá te dizendo, qual que é a importância, qual que é o peso que essa pessoa tem na sua formação enquanto profissional, no seu desenvolvimento. Porque às vezes a gente recebe feedback de umas pessoas que a gente acaba dando importância demais e no final das contas, quem é essa pessoa? Sim, total. E, gente, nada de um feedback rapidinho. Não sejam essas pessoas, tá? Não façam isso. Se você quer dar um feedback, avisa, a pessoa fala assim, olha, você tem meia hora na sua agenda? Vamos conversar? Eu quero aproveitar para te dar um feedback, já que a gente concluiu essa etapa, esse projeto, o que quer que seja. Sim. Porque assim, socorro, gente. Esses dias eu um relato de um feedback rapidinho aí, de arrepiar. Eu fiquei horrorizada. Então, assim, não façam isso. Não pega a pessoa desprevenida, sabe? Eu acho que isso é muito ruim. Nossa, isso quando é muito você injusto. Pega a pessoa de calça curta. Porque daí ela não consegue, ela não tá nem preparada para aquilo. Às vezes ela não tá num dia bom. Pode pegar a real num lugar que não vai ser legal, que ela não vai conseguir aproveitar esse momento. Se você não tá num dia bom para receber o feedback, fala, cara, hoje não é um dia bom, porque eu vou levar pro pessoal e não é sobre isso. Ótimo, remarca. Verdade. E assim, é sobre, entendeu? Vê o que serve pra você, o que não serviu, você joga fora. Ou então você guarda pra um outro momento pra você revisitar, porque às vezes também você não tá nem preparado, você não tem nem as ferramentas pra desenvolver aquilo que de repente estão te pedindo. Então, vamos com calma, né? Focar no que dá pra fazer agora. É isso. Então, a gente aqui da Pulsa adora feedbacks. Deixe seu feedback. A gente tem sempre lá o trechinho do nosso podcast. Deem feedback sobre o que vocês estão achando. Feedbacks carinhosos, com contexto, com impacto. Bonitinho. É isso. Sim. Segue a gente lá no @pulsa.cc e a gente continua a conversa por lá. Um beijo e até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.